Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanheira e eu gostaria de avisar que você está sendo roubado neste exato momento. E sabe o que é pior? É que isso não está rolando só com você. Seus pais estão sendo roubados, sua família está sendo roubada. Todo mundo que mora no Brasil está sendo roubado neste exato minuto. Quer descobrir como? Se por acaso se lembra dos últimos grandes casos de corrupção que rolaram aqui no Brasil, e é engraçado que muitos desses casos têm nome de filme ruim de terror. Teve o caso dos anões do orçamento, da máfia dos sanguessugas, dos vampiros da saúde. Tem falado do mensalão, né, que é uma grande paixão nacional da corrupção. Teve o mensalão do PT, o mensalão do PSDB, o mensalão do DEM. A famosa Operação Lava Jato é sim a maior de todos os tempos. Só que ela é só mais uma nessa lista gigantesca de casos de corrupção que rolaram aqui no Brasil. E o grande problema aqui é que você só fica sabendo desses grandes casos que ficaram famosos. Só que temos um tipo de corrupção que não chega em todo mundo. E eu gostaria de mostrar como isso está acontecendo agora, porque, né, afinal de contas, é dinheiro que está saindo do seu bolso, é dinheiro público. Então vamos começar aqui falando de uma prática absurda que acontece ali com os deputados. Caso você não saiba, todo deputado tem uma verba para montar e pagar a sua equipe. E faz sentido, ele precisa de um secretário, um assessor de imprensa, um assessor de gabinete, um motorista e por aí vai. E de onde vem essa verba para pagar esses assessores? Isso é dinheiro público, só que eu não tô falando de pouca grana. Bem, esse valor depende do estado em que o deputado foi eleito, mas ele gira em torno ali de uns 100 mil a 184 mil reais por mês. Isso vale para cada deputado. Só que isso não é corrupção. Apesar dos valores serem bem absurdos, né, isso está previsto em lei. Só que se não é corrupção, por que eu tô falando disso aqui? Bem, porque é claro que alguns deputados mal intencionados, para não dizer outra coisa, ficam pensando em maneiras de meter a mão em parte desse dinheiro. E uma dessas maneiras é roubar, assim, diretamente mesmo, utilizando os famosos laranjas. Se você não sabe o que é uma laranja, eu vou explicar aqui para você. Vamos supor que eu sou um deputado e tenho aquela verba de gabinete, né, de 100 mil ou de 180 e poucos mil, caso o deputado seja do Distrito Federal. Eu tenho esse dinheiro para pagar o salário dos meus assessores lá, da minha staff, da minha equipe, do meu gabinete. Essa aí é a verba do gabinete. Só que aí o que eu, deputado corrupto, faço? Contrato um assessor de imprensa para ser o meu laranja. Aí eu chego para ele e falo o seguinte: olha só, meu querido, eu vou registrar aqui que eu pago um salário de 10 mil reais por mês para você ser meu assessor. Só que na verdade você vai ganhar 5 mil reais. Então quando cair os 10 mil reais na sua conta, você vai lá no caixa, vai retirar 5 mil em espécie, em dinheiro, vai colocar no envelopezinho e vai trazer aqui no meu gabinete para deixar comigo. Fechou? Pra vocês terem uma ideia, teve um deputado do Mato Grosso que contratou a empregada doméstica da sua casa como assessora. A mulher estava na casa dele, do deputado, limpando o quarto e recebendo salário de assessor parlamentar. E quando a grana que ela recebia era maior que o salário combinado com ela, o que sobrava ia para a conta de outro assessor do político, que aí fazia sei lá o que com dinheiro, né? Então o que acontece? O deputado fica com metade do salário do assessor que eu usei como exemplo. E esse salário pode chegar até uma quantia de 14.334. E a questão aqui é que esse tipo de esquema é muito difícil de ser descoberto. Primeiro porque o deputado sempre pega alguém de confiança para ser o seu laranja, porque aí ele sabe que o cara não vai abrir a boca. E segundo, como o repasse é feito em dinheiro, em espécie, porque o laranja vai lá e saca o dinheiro na boca do caixa, não existem registros de transações bancárias para comprovar que esse dinheiro está sendo repassado. Então aí fica mais difícil ainda de rastrear isso. Então na teoria o assessor está recebendo seu salário normalmente. Veja o caso desse rapaz, jogador de futebol em tempo integral. Pois é, mais ou menos. Aparentemente ele é contratado por um deputado para ser assessor. Sim, ele recebe salário de assessor, mas ele nunca vai trabalhar porque ele é jogador de futebol. Questionado sobre o episódio, ele disse isso aqui: você trabalha lá? Isso aí, infelizmente, eu não posso falar agora, entendeu? Porque o pessoal falou que você trabalha lá sim, mas eu nunca te vi. Então, mas infelizmente isso aí eu não posso falar agora. Todo mundo lá diz que te conhece, que você trabalha das 9 às 19, mas é o horário do seu treino. Mas isso aí no momento eu não posso falar pra vocês. Bacana. Aí foram falar com o deputado que o contratou. Aí ele disse que não sabia que o rapaz se dedicava inteiramente ao futebol. Poxa, é uma pena, né? Ele não sabia. Poxa, que pena. Mas não para por aí. E quando o político começa a colocar gente da própria família para trabalhar? A maioria de vocês já sabe, isso se chama nepotismo. E é claro, é ilegal. Pra quem não sabe, explicando de uma maneira bem rápida, o cara é eleito e começa a montar lá o seu gabinete. Aí o que ele faz? Coloca a filha como assessora de imprensa, o sobrinho como motorista, contrata o irmão como secretário. Mas ué, como é que eles fazem isso se é contra a lei? Bom, é por isso que se chama corrupção. Teve um vereador de Cuiabá que foi pego fazendo isso e perdeu os direitos políticos. Então, para dar uma disfarçada, eles fazem o tal nepotismo cruzado. Funciona assim: o
deputado A contrata toda a família do deputado B. Aí o deputado B contrata os parentes do deputado A. Aí fica todo mundo feliz, ganhando um salário enorme, sendo que ninguém ali é capacitado para exercer a função para a qual foi contratado. Isso tudo é pago como? Sim, você acertou. Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro público. Isso não acontece só com o deputado. Aqui em São Paulo, por exemplo, os prefeitos de Santo André e São Bernardo do Campo foram acusados de fazerem a mesma coisa. Esse negócio é tão comum que tá rolando um projeto de lei para tornar o nepotismo cruzado crime. Porque atualmente, mesmo se pegam, ninguém faz nada. E assim, se é preciso criar uma lei para proibir esse tipo de coisa, é porque tem muita gente fazendo isso. E corrupção com passagem aérea rola? Sim, rola. Então vamos lá, o político já ganha, né, um salário altíssimo, muito maior do que qualquer profissão mais elementar, como por exemplo policial, professor, médico. O cara ganha um salário muito maior do que esses profissionais que eu acabei de citar. Aí sabe o que ele faz? Ele rouba passagens aéreas. É assim, os deputados têm cotas de passagens aéreas para quando eles precisam viajar a trabalho ou ir para o estado onde nasceram. Até aí tudo bem, agora se liga. No final de 2016, mais de 400 ex-deputados foram denunciados por usarem essa cota em benefício próprio. Ou seja, o cara está lá na praia com a família tomando uma caipirinha de saquê. Foi você quem pagou a passagem de todo mundo. Poxa, mas será que são todos os deputados que fazem isso? É claro que não. Existem sim políticos honestos, pessoas que estão ali na política tentando fazer um trabalho legal, tentando realmente melhorar a vida das pessoas. O problema é que esses honestos acabam se tornando a prova do quanto o sistema é podre. E eu vou te explicar agora por quê. A primeira coisa que você precisa saber é que a verba de gabinete, que eu falei lá dos 100 mil, que os deputados utilizam para montar a equipe, ela não precisa ser totalmente utilizada pelo deputado. Se ele percebeu que só vai utilizar 50 mil da sua verba de gabinete, ele não só pode, como deve devolver o restante. Mas quantos fazem isso? Poucos. Se você fizer uma pesquisa rápida, vai ver que existem sim deputados que abrem mão de vários benefícios, rejeitam salários extras, cota de passagem aérea e que inclusive devolvem parte da sua verba de gabinete. Então sim, existem deputados bem intencionados, mas o que acontece com os políticos bem intencionados no Brasil? É claro, são boicotados pelos outros. E, galera, infelizmente isso acontece muito. Qualquer coisa que um deputado honesto fizer, qualquer lei que ele propor, não vai dar em nada. Os outros deputados vão pensar, bem, esse cara não é do esquema, não vou aprovar a lei dele. E se aprovarem por um milagre, o negócio já chega no presidente prontinho para ser vetado. Tá, Castanha, mas explica direito como isso acontece. Você já deve ter ouvido falar desse termo, emenda parlamentar. O problema é que muita gente não sabe do que isso se trata. Explicando de forma bem básica, as emendas são sugestões que os deputados e senadores fazem para dizer como o governo deve direcionar parte do dinheiro público. Então é claro que um deputado vai privilegiar a cidade onde ele nasceu ou que o elegeu. Se a cidade dele precisa de uma ponte ou consertar uma estrada, ele vai sugerir isso na emenda dele. Agora olha só que interessante, em 2017 o governo Temer liberou mais de 10 bilhões de reais em emendas. Isso foi um recorde. Aí você vê isso e pensa, pô, que bacana. Liberando dinheiro para os deputados melhorarem a vida do povo, né? Não. O governo usa as emendas como manobra política, punindo aqueles que não apoiam o governo. É só colocar as coisas em contexto, galera. Em 2017, o governo estava querendo aprovar a reforma da Previdência e suspender 2 denúncias criminais contra o presidente Temer. E é aí que entram as emendas. Elas viram moeda de troca. Olha só como o jogo funciona. Ah, você é deputado e quer aprovar uma emenda bacana para a sua cidade? Eu libero essa emenda para ti se você votar a favor da suspensão daquela denúncia contra o presidente. E aí, topa? Ou vai deixar na mão a sua cidade ou o cara que votou em você? É, galera, mesmo se o cara achar que o presidente é corrupto, merece ser investigado, ele acaba abrindo mão de seus princípios, porque ele sabe que uma emenda aprovada pode ser o fator determinante para a sua reeleição. Mas quem aprova as emendas? O próprio presidente da república, galera. Através do seu gabinete e do chefe da Casa Civil. Então, se o cara não participa dos esquemas, ele acaba sendo boicotado. E isso não acontece só no governo federal. Rolou um baita escândalo em Mato Grosso quando 2 deputados foram flagrados recebendo maços de dinheiro no gabinete do assessor de um ex-governador. Aí descobriram que vários deputados recebiam uma propina mensal para aprovar as propostas do governo.
eu não sei onde você aí mora, mas provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre roubalheira com licitações, seja na sua cidade ou no seu estado. Isso funciona da seguinte maneira: vamos supor que o governo precisa comprar alguma coisa ou encomendar algum serviço, como por exemplo a construção de ciclovias na cidade de São Paulo. Então é feita uma licitação para ver qual empresa é a melhor em custo-benefício para atender esse pedido. Isso vale para o governo federal, estadual e municipal. Faz de conta que o governo quer comprar lápis. As empresas que vendem lápis participam da licitação, com cada uma mostrando por quanto ela vende o lápis, qual o tempo que ela demora para entregar, qual a qualidade, se é bom ou se é uma merda e vai quebrar depois de 2 dias. Você não faz isso quando quer comprar alguma coisa mais cara? Sei lá, imagina que você quer comprar um carro novo, você pesquisa preço, vê qual modelo ou marca atende melhor suas necessidades, qual concessionário oferece o melhor negócio, qual tem a maior garantia de fábrica. O governo faz a mesma coisa, mas tem uma diferença. Nesse exemplo hipotético do lápis, a empresa que faz um lápis ruim e que custa caro jamais seria escolhida, correto? Só que o dono dessa empresa de lápis vai lá no governo e fala o seguinte: ó, se vocês escolherem a minha empresa, que eu sei que é pior e é mais cara, a gente pode repassar parte do valor pra vocês, sei lá, 10%, o que vocês acham? Ou então acontece dele falar o seguinte pro político que determina quem vai ganhar a licitação: ou então, querido, na hora de bater o martelo aí na questão do lápis, não esquece que eu financei parte da sua campanha eleitoral. Quando você era candidato, lembra que você ganhou? Então, não esquece disso, viu, querido? Porque se você esquecer, pode ser que eu esqueça também de te apoiar lá financeiramente, né? Valeu! Aí, é claro, não dá outra. O governo paga uma fortuna para comprar milhares de lápis que são uma merda, péssima qualidade. Mas, Castanhar, isso é só lápis, não vai fazer mal para ninguém. Não, então tudo bem, então vamos substituir o exemplo do lápis por ambulâncias que não funcionam direito, ou merenda de escola vencida, ou ciclovias mal feitas, e por aí vai. No final das contas, o preço de todas essas formas de corrupção é muito alto. É impossível calcular exatamente quanto que o Brasil gasta com corrupção anualmente, mas existe uma estimativa que diz que isso pode passar dos 2% do PIB. Isso significa que o Brasil perde mais de 100 bilhões de reais por ano para a corrupção. 100 bilhões que podem virar escolas, hospitais, postos de saúde, mas que na verdade está indo pro bolso dessa galera que eu falei que tá cagando pra você, cagando pra mim, cagando pro Brasil. Só que a gente pode sim mudar essa cultura, principalmente porque é ano de eleição. Então vale lembrar, pesquise muito bem sobre o seu candidato. E é muito simples, se você vê que o político que você pretende votar já esteve envolvido com algum dos tipos de corrupção que eu expliquei nesse vídeo, não vote nele! É simples assim, não importa o que ele tá prometendo, não importa de que partido ele seja, não importa se ele é do partido que você sempre apoiou. Se o partido que você gosta apoia um político corrupto, não vote mais nesse partido até os caras expulsarem esse maluco. E assim, realmente vivemos no país da impunidade. Você viu que durante o vídeo apareceram várias notícias, né, de corrupção, exemplificando o que eu estava falando. A maior parte dessas denúncias que saíram na imprensa não deram em nada. Sai nos jornais, aí é arquivado, esquecido, e o político continua, é claro, roubando. Isso não vai mudar sozinho. Então, galera, se vocês estão cansados desse tipo de corrupção, por favor, deixem o seu gostei aqui nesse vídeo, porque é muito importante que todos tenham consciência do quanto e como estamos sendo roubados. Quanto mais pessoas esse vídeo atingir, mais enfraquecidos ficarão os políticos que praticam esse tipo de corrupção. É muito importante que cada um de nós comece já a fazer algo para mudar essa situação. E a minha contribuição, além de votar direito, é esse vídeo e outros que eu estou produzindo. Então, se você puder fazer a sua parte mostrando esse vídeo para pelo menos 5 amigos diferentes, acredito que o impacto pode ser enorme. Obrigado a todos que assistiram. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e me siga lá no Instagram, @FeCastanhari, pra gente conversar aí sobre esse vídeo. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.